Alô, povo de Deus, povo abençoado, passando aqui mais uma vez nessa tarde para trazer uma palavra de Deus ao meu, ao seu coração. Nesse dia, estamos nesse propósito para estarmos aqui neste canal para trazermos palavras bíblicas, palavras de Deus ao meu, ao seu coração. E dessa feita aqui nessa tarde, quero só pedir você para se inscrever neste canal, compartilhar aí esses vídeos, seja aí um apoiador deste canal. Eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando as nossas vidas poderosamente. Não deixe de inscrever neste canal, compartilhar esses vídeos e dizer da nossa felicidade, nossa alegria de podermos estarmos aqui, neste canal, nesse projeto que Deus colocou no meu coração, de estar trazendo palavras de Deus, compartilhando com vocês aquilo que Deus nos revela através da sua palavra, Esse é o objetivo, de trazer aqui estas revelações da palavra de Deus ao nosso coração, à nossa vida espiritual. E orando por vocês também. Ao final dessa ministração nós estaremos orando. E eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando cada um de nós. Você que está aí com algum problema, com alguma enfermidade, fique até aí, até o final desse vídeo, que no final nós estaremos orando por você. Temos aqui uma palavra de Deus aos nossos corações. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco através desta ministração. Amém? Gostaria de ler aqui no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, e o versículo de número 11, que diz assim: Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, e nem dos valentes a peleja, e nem de tão pouco do sábio o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, e nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Amém? Estava meditando nesta manhã na palavra de Deus e veio essa palavra no meu coração, deparando com este assunto, com esse texto bíblico. Essa palavra falou forte no meu coração nesta manhã. E algo interessante para a nossa vida. E o tema desta ministração, desse dia de hoje é aproveitando as oportunidades. Aproveitando as oportunidades. Existem muitas pessoas que dizem ou que ficam amaldiçoando, dizendo: eu não tenho sorte, isso não procede. A Bíblia diz que isso é um dizer que não se procede, Pessoas que ficam dizendo, ou se amaldiçoando, lançando maldição: eu sou uma pessoa sem sorte, eu sou uma pessoa que nada dá certo, sou uma pessoa que parece que todo mundo é abençoado e eu não, tudo vai na mão do outro e na minha não. Isso não é verdade, Isso não é verdade, Por quê? Porque existe para nós, talvez não é sorte, mas sim oportunidade. E todo o livro do Eclesiastes, olha o que ele diz, Presta bem atenção no que o leitor ele vai dizer, que o escritor do livro de Eclesiastes ele vai dizer. Ele diz assim: não é dos ligeiros o quê? O prêmio, a carreira, que a Bíblia diz. Então não é dos ligeiros a carreira, nem tão pouco do valente a peleja, e nem da peleja, nem tão pouco do sábio é o pão, nem ainda dos prudentes é a riqueza, e nem dos inteligentes é o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a quem? A todos. Então esse
era a visão desse escritor e é o que a palavra de Deus nos traz. O que ele está dizendo? Que não é dos ligeiros a carreira. Significa não é só os que correm rápido que podem correr. Outras palavras, nem dos valentes apenas é a peleja. Não são aqueles que se identificam como guerreiro, só dele é a peleja. E nem tão pouco do sábio é o pão. Imaginou se fosse só o sábio que tivesse o pão? Nem ainda dos prudentes a riqueza. E dos inteligentes o favor mais, que o tempo, a sorte, pertence a quem? A todos. Então não existe no âmbito religioso, espiritual de Deus, para nós, uma determinação de que uma determinada pessoa ela é abençoada ou ela tem sorte e a outra não. O que nós vimos aqui é que isso pertence a todos. Agora, qual é a diferença disso tudo? De nós vivermos aqui na Terra e não almejar muitas vezes aquilo que eu e você gostaríamos de almejar. Lógico que existem princípios, etapas de Deus na vida de todos nós. Deus te chamar para algum objetivo, para a obra de Deus, para uma função na casa de Deus. Com certeza você vai ter que abrir mão de algumas coisas secular. Mas nessa tarde, a minha reflexão aqui, ela vai estar baseada não num contexto humano, não sobre oportunidades. Nós poderíamos dizer muito sobre oportunidades seculares da vida, do nosso dia a dia, que às vezes nós amaldiçoamos, reclamamos e às vezes nós mesmos não fazemos o por onde. Quando essas oportunidades muitas vezes surgem, nós não estamos devidamente preparados. O primeiro item que se nós for mencionar aqui seria um preparo. Por quê? Para nós cristãos no reino de Deus, a gente não vê a vida como sorte ou como eu adquiri isso como sorte, isso veio do acaso, eu alcancei. Não, nós vemos isso como o quê? Oportunidade. Por isso que o tema da palavra é aproveitando o quê? A oportunidade. Agora, essa oportunidade ela vai surgir na minha vida, ela vai surgir na sua vida. E aí, será que eu estou preparado para esta oportunidade? Eis a diferença. A diferença de, às vezes, eu não alcanço, eu não almejo aquilo que eu tanto sonho, tanto desejo, tanto penso, por causa dessa palavrinha chamada preparo. Então, se eu não me preparo, se eu não me qualifico, se eu não esteja à altura desta oportunidade, um dia ela vai chegar. Aí você sabe o que vai acontecer? Eu não vou estar apto para exercê-la. Eis aqui a diferença. Então, no âmbito espiritual, nós não tratamos como sorte ou como o sol brilha mais para o fulano, não brilha para mim, a chuva chove na terra dele, não chove tanto na minha. Não. Existem oportunidades. A vida ela nos dá oportunidade. Talvez ela dá uma, dá duas, dá três. Talvez para alguns dá só uma oportunidade e a pessoa às vezes passa em branco. Por quê? Não estava preparado para esta oportunidade. Algum emprego, você quer ganhar um bom salário, você quer ganhar uma boa remuneração daquilo que você faz. Mas agora a pergunta é, e o seu preparo para isso? Então, existem as funções, cada função mediante o seu preparo, a sua qualificação para ela. Não tem como se receber como engenheiro se você não se preparar para isso. Não tem como você receber como um doutor, como um médico, se você não se preparar para isso. Não tem como você estar ali em uma posição elevada que você antes não preparou. Então, por isso que aproveitando o quê? A oportunidade, as oportunidades, aqui vai além, está falando mais de uma, as oportunidades. Então, aqui só um índice de tradução, porque nós vamos tratar aqui sobre algo, aspecto espiritual da nossa vida, sobre
oportunidades espirituais, que às vezes nós reclamamos, às vezes nós murmuramos, nós questionamos de Deus, às vezes nós blasfemamos, até falamos coisas indevidas e vivemos às vezes uma vida de questionamento, uma vida de porquê disso, porquê daquilo, porquê Deus permite isso na minha vida, e esquecemos de uma coisa, de nos preparar para essa oportunidade. É igual nós no âmbito religioso e espiritual. Às vezes alguém tem vontade de ser um obreiro, ser um pastor, ser um pregador da palavra de Deus, ser uma missionária, ser alguém que vai ganhar almas para o Senhor, mas aqui está o requisito. Tem que ter primeiro o quê? Preparo. Não adianta eu querer pregar, não adianta eu querer fazer a vontade de Deus, e sem eu ter preparado, sem eu estar buscando conhecimento da palavra, sem eu estar orando, sem eu estar vigiando, sem eu estar santificando, sem eu não estar me preparando para esta missão. Porque uma coisa eu vou te dizer, e com verdade, a oportunidade ela vai surgir. Agora, às vezes a oportunidade surge e você não está preparado. E você não se qualificou, não se preparou para isso, e aí essa oportunidade ela passa. Aí você fala, mas por que eu errei? Porque eu falei, porque você não aproveitou a oportunidade. Então o preparo é fundamental para nós não perder essa oportunidade da vida. Se a gente for analisar, a gente tem vários exemplos na Bíblia, vários exemplos maravilhosos. Nós temos exemplo do próprio Davi. Quem não sabe, quem não conhece a história de Davi? Davi foi um personagem central do Antigo Testamento, um grande rei, um dos maiores reis que Israel teve. E uma das lições que mais marca a vida de Davi é a história ou a mensagem dele enfrentando Golias, né? Ele enfrentando Golias, ali ficou algo marcado na sua vida, na sua história, isso ficou pregnado. Não tem como se lembrar de Davi, não tem como se falar de Davi se você não lembrar dessa batalha de um jovem lutando com um gigante, um guerreiro de guerra e vencendo no final. Então, mas se a gente for analisar esse contexto, a gente vai ver que Davi ele foi ungido por Samuel, depois de Deus ter rejeitado Saul, e ele vai, Samuel na casa de Jessé, o pai de Davi, e unge ele rei. Ele era um garoto entre 15 e 17 anos de idade, e ele é ungido ali na frente dos seus irmãos. E a Bíblia diz que os 3 irmãos, eles eram 8 filhos, e 3 irmãos dos irmãos de Davi foram para a guerra com Saul, que era Eliabe, Abinadab e Samar. Eles ambos estavam na guerra e Davi ficou em casa com seus outros irmãos. E a Bíblia diz que de tempo em tempo Davi ia até onde estava a guerra, a peleja, trazer notícias dos seus irmãos. E um dia diz a Bíblia que Jessé manda Davi tomar um pedaço de alguns alimentos, algumas coisas, leite, alguns alimentos para levar para o chefe de 1000 ali e ver os seus filhos, né? E trazer tomar eles a benção, trazer eles nova do como estava a peleja. Mas só que dentro dessa história estava acontecendo um fato muito interessante, que era o desafio do gigante ali com o povo de Israel, com o exército de Deus e com o exército de Saul naquela ocasião. E aí nós vamos ver que Davi ele surge ali e ele ouve aquele desafio. Diz que quando ele está chegando àquela peleja, que ele vai ali, o gigante então sai para desafiar o povo de Deus, né? Desafiar o povo de Deus. E Davi, então ele percebe aquilo e resolve saber daquela questão, né? O gigante desafiando. E ele vê alguém dizendo, e olha o que ele vê alguém dizendo, disse aos homens de Israel: viste que aquele homem que subiu para subir a afrontar Israel, há de ser que amanhã ferirá, o homem que ferirá, o rei enriquecerá de grandes riquezas, ele dará a sua filha e fará isento de quê? De imposto. Então, pegue comigo aqui e imagine. Talvez nós já vimos essa história
de um contexto. Não, Davi venceu, Davi estava ali. Por que Davi estava ali? Porque Davi foi ungido a rei, Davi foi ungido lá, Davi tinha experiência, Davi estava preparado para aquilo. Certo, Davi tinha sido ungido. A unção de Davi diz que quando Davi foi ungido, o Espírito de Deus se repousou sobre Davi. Davi já não era um menino natural. Ele tinha experiência com urso, com leão. Ele era um jovem, apesar de um jovem preparado. Agora a grande pergunta é, nós não vemos em momento nenhum aqui alguém mandando Davi lutar. Você não vai ver ninguém aqui dizendo, Davi, você tem que lutar. Você foi ungido lá, você tem o Espírito Santo, você tem Deus na vida, então você tem que lutar. Você já matou urso, matou leão, você tem que lutar. Você não vai encontrar isso. Então, se a gente for analisar, Davi, na verdade, ele aproveitou o quê? A oportunidade. Ele aproveitou a oportunidade que passou diante dos seus olhos. E por que ele pegou a oportunidade? Como eu disse, porque ele estava preparado. Ele havia sido ungido. Ele havia recebido o Espírito Santo. Ele havia já pelejado com ursos, com leões. Ele sabia, ele conhecia o que era a batalha. Aí ele decide, quando ele ouve isso aqui dizendo, que o João começa a dizer, viste que o homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel, há de ser, pois que o homem feriu, o rei enriquecerá de grandes riquezas e dará a sua filha e fará isento de imposto a casa do seu pai e pai de Israel. Davi se interessa pelo assunto. Veja aí a diferença de quem está preparado para quem não está. Porque que ele estava ali, todos tinham a mesma oportunidade de casar com a filha do rei, de ser isento de imposto, a casa do seu pai, ser ali está no reinado. Mas nenhum deles estava preparado para isso. Então muitas oportunidades chegam, muitas oportunidades vêm na nossa vida e elas vão embora. Por que elas vão embora? Porque nós não estamos preparados para elas. Nós não estamos preparados, infelizmente. Tem muitas pessoas dentro da igreja que ficam questionando, eu não tenho oportunidade, ninguém me vê, ninguém faz isso, mas às vezes a oportunidade chegou, bateu na sua porta onde você não estava preparado. Você deixou ela embora, você perdeu essa oportunidade. Por que você perdeu? Porque você não estava preparado. Então Davi, ele ouve aqui, ele resolve entrar nessa briga, porque ele viu uma oportunidade chegando. De que? Qual foi a oportunidade dele primeiro? De casar com a filha do rei. Olha o benefício que tinha. De sua casa ser isento de imposto, do seu pai. Veja o tamanho da recompensa. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que fará aquele homem que ferir esse filisteu que afronta Israel, afronta sobre Israel, que pôs esse circunciso e filisteu para afrontar o exército de quem? Deus vivo. Aí Davi, você vê, quando Davi fala isso, quem é este circunciso? Quem é esse filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Isso demonstra o quê? Preparo espiritual na vida dele. Sem esse preparo, sem essa graça, sem essa unção, nós não matamos nenhuma mosca. Príncipe, imagine enfrentar um gigante maior do que nós, preparado de guerra. Não vai de jeito nenhum. Então, ele diz, quem é esse incircunciso? Quem é esse filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? O negócio não era assim, não. E nós sabemos que o resumo da história é que Davi entra na peleja. Ele entra na peleja em favor do exército de Deus. E o Senhor nos dá o quê? Lhe dá o quê? A vitória. Grande a vitória. Um gigante, quase 3 metros de altura, com armadura, lança muito pesada. E ainda diz que havia um escudeiro na frente dele, havia alguém com escudo na frente desse gigante, para não deixar que nada lhe atacasse, mas mesmo assim, Deus foi na vida de Davi. Davi, com a funda, com a pedra, acertou a fronte do gigante, ele caiu no chão e ele cortou a cabeça. Foi uma grande vitória que marcou
a história desse grande rei de Israel. Então Davi aproveitou a oportunidade. Aí a pergunta, ele reinou logo? Não. Talvez, ali, se não me falha a memória, ele levou mais 13 anos para reinar em Israel. Mas o que marcou a história dele foi o gigante. Foi o gigante. Talvez a gente estamos aqui hoje, mas houve algo lá no passado, lá atrás, que nós tivemos a oportunidade de marcar a nossa vida. Então, as oportunidades, elas vêm, as oportunidades, elas chegam na nossa vida. Precisamos pensar que não chega. Precisamos estar, a primeira coisa, preparado para as oportunidades. Esteja você, esteja eu, preparado para essa oportunidade que vai passar diante das nossas vidas, né? Então não existe ninguém que dizer que não tem sorte, isso não é verdade. Existe o quê? Sim, oportunidade, nós já falamos. Quando vier, devemos estar o quê? Preparado, né? Porque às vezes ela demora a vir, né? Aí às vezes a oportunidade ela demora a passar na nossa vida, ela demora a chegar na nossa vida. E quando chega, nós não estamos preparados e ela passa e vai embora, né? Os gregos, eles diziam assim, ó, o que os gregos diziam? Desenhava as oportunidades como um portador apenas com asa e pé, e dizia eles, a oportunidade tem asa para voar, pé para correr, no entretanto não tem cabeça para pensar em voar, em voltar, não tem cabeça. Então tem asa, tem pé, mas não tem cabeça. Porque o preparo está tudo aqui, né? Às vezes pessoas que agem por ignorância, agem por não entender, por dureza, por muitas coisas. Não vou preparar isso não precisa disso não. Às vezes Deus quer só que nós só ora, lógico. Devemos orar todo o tempo, não existe o tempo de orar. Mas precisamos conhecer a palavra. Precisamos também dedicar no conhecimento para nós estarmos preparados, para Deus nos revelar a sua palavra, né? Tem gente que, não vou estudar, não vou fazer um curso não, porque isso não adianta. Precisamos estar preparados para isso. A Bíblia, ela conta a história do cego de Jericó, que soube aproveitar a oportunidade da sua vida, né? Ele aproveita a oportunidade da sua vida. Agora você imagina, né? Ele aproveitando a oportunidade da sua vida, porque sabia que iria passar por aquela cidade e começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Mas antes dessa passagem aqui, nós vamos ver que Jesus primeiro ele encontra com um jovem rico. E olha a diferença de quem aproveita a oportunidade ou não. A Bíblia diz que ele passa e o jovem rico pergunta, bom mestre, que hei de fazer para herdar o que? A vida eterna. Aí Jesus diz, porque me chama de bom, não há ninguém bom senão um só que é Deus. Aí diz, sabe os mandamentos, não adulterar, não matará, não furtará, não dirá falso testemunho, honrar teu pai e a tua mãe. Aí ele diz, todas essas coisas eu tenho observado desde minha mocidade. Aí então Jesus diz, quando Jesus ouviu, diz, ainda falta uma coisa, vende tudo que tens, reparte aos pobres, terá um tesouro no céu, depois vem em mim, segue. Jesus deu uma oportunidade para aquele jovem se converter, de aceitá-lo. Ele fala assim, olha, ele fala os mandamentos, ele disse, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade, né? Não adulterará, não matará, não furtará, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Só que faltava um mandamento que ele não cumpria. Jesus é especialista de pegar eu e mostrar o lado de dentro meu, ou mostrar o nosso lado de dentro. Porque às vezes nós dizemos, não, eu sou religioso, eu faço isso, eu faço aquilo, eu cumpro isso aqui. Mas Jesus, Ele conhece lá dentro de nós. Não é eu que conheço você. Não é você que me conhece. Talvez você vê eu aqui, bem trajado, beleza, tranquilo, mas Jesus nos conhece do lado de dentro. E Jesus é especialista de nos mostrar o lado de dentro nosso. Sabe o que Jesus faz com Jó? Aí Jesus diz assim, mas ainda falta uma coisa. O que é? Vende tudo que tem e reparte com os pobres. Terás o que? Um tesouro aonde? No céu. Porque Jesus sabia que aquele jovem era rico, possuía muitas verdades, muitas propriedades.
E ele dizia que era cumpridor dos mandamentos. Não foi Jesus que disse que ele era cumpridor. Ele se autodiz: Senhor, eu cumpro os mandamentos desde a minha mocidade. Mas aí, o que me falta ainda? Ainda jogou, né? Eu cumpro tudo. E o que me falta? Jesus conhece eu e você. Ele conhece todos nós. Aí ele diz: falta uma coisa. Você sabe o que faltava naquele jovem? Cumprir o primeiro mandamento. Ou o segundo, que o primeiro é amar a Deus acima de quê? De todas as coisas. E agora o segundo, o teu próximo como a ti mesmo. Tá aí. Jesus mostra para aquele jovem, naquela hora, que ele não cumpria realmente os mandamentos. Apesar dele passar uma mensagem para Jesus que cumpria, Jesus mostra para ele: você não cumpre os mandamentos todos. Tem um que você não cumpre, eu vou te mostrar qual é. Amarás teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo da de mim. Irmão, se ele realmente cumprisse os mandamentos, ele não tinha dificuldade de repartir o que ele tinha com os pobres necessitados. Eis aí a diferença, que às vezes eu falo, e como é que realmente está lá. Aí Jesus muitas vezes nos mostra a nós quem somos realmente lá de dentro. Pensou? Não sempre Jesus. Jesus é especialista de mostrar o lado de dentro para nós. Então, aí Jesus ele continua caminhando, ele chega em Jericó, onde nós lemos aqui sobre o cego que aproveitou a oportunidade. O cego de Jericó, ele aproveitou a oportunidade, porque ele ouvindo falar que Jesus ia passar por ali, ele pergunta à multidão o que era aquilo. Jesus ia passando pelo caminho. E diz Jesus Nazareno passando, ele clamou dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ainda passando, repreendia porque ele calasse e clamava. Mas quanto mais eles mandavam ele calar, mais ele clamava mais alto. Aí alguém que aproveita a oportunidade. Jesus está passando. E você sabe o interessante? Que eu acho isso aqui? É que Jesus ia passar por Jericó só aquela vez e nunca mais voltaria a Jericó. Irmão, oportunidade é coisa séria. Oportunidade é coisa melindrosa. Quantas pessoas perderam a oportunidade ou têm perdido a oportunidade de salvação. Às vezes alguém prega o evangelho, alguém diz de Cristo, a pessoa ignora, perde a oportunidade. E aqui ele não sei sabe, mas a história, a Bíblia diz que foi aquela vez que Jesus passou por Jericó e nunca mais voltou ali. E agora aquele homem, ele aproveitou a oportunidade. Ele aproveita a oportunidade de que Jesus estava passando por ali. Ele não deixou essa oportunidade de passar de lado. Eis aqui aquilo que nós necessitamos, de aproveitar essa oportunidade. Quem sabe hoje Deus está falando no seu coração. Quem sabe hoje Deus está despertando a sua vida. Não endureça o seu coração. Ouve a mensagem de Cristo. Ouve esta palavra de Deus. Que é tempo de eu e você nos despertar. É tempo de eu e você nos levantar. É tempo de eu e você fazermos a diferença nesta geração. É tempo de nós levantar, não de parar. Aí nós vemos que a Bíblia diz que então Jesus para e manda chamar aquele cego. E ele fala para ele, faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Uma pergunta, às vezes parece que, mas o Senhor sabe tudo. E ele diz: Senhor, que veja. E eu disse: veio a tua fé, te salvou. A fé dele salvou, porque ele aproveitou a oportunidade que esteve na sua vida. E logo seguiu glorificando a Deus, e todo o povo havia dito, isso dava louvores a Deus. Então todo o povo glorificou a Deus com aquele milagre, maravilha. Então, algo para nós é a oportunidade. A oportunidade ela vem. Agora cabe eu e você estarmos preparados para ela e não deixar ela passar. Então, nós temos a história da mulher do fluxo de sangue. Também, no livro de Marcos, capítulo de número 5, nós vamos ver essa passagem dessa mulher do fluxo de sangue. E ela também aproveita a oportunidade. Por quê? Porque Jesus não estava indo em direção a ela. Jesus estava indo na casa de quem? De Jairo. Olha o que a Bíblia diz, né? E passando Jesus outra vez,
vez num barco para outro lado, ajuntou-se ele grande multidão que estava junto ao mar. E chegando um dos príncipes da sinagoga, por nome Jairo, vendo e prostou seus pés e rogou-lhe, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe ponha as mãos para que sara e viva, né? Na verdade, ela já estava morta, morrendo, né? E foi ele com ele segurou a grande multidão, o que apertava. Aí Jesus está indo em direção à casa de Jairo. Jesus está indo para atender a filha de Jairo. Aí a Bíblia diz que no meio dessa história, no meio dessa trajetória, aparece uma mulher. Aí a Bíblia diz assim, ó, e uma certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, que havia padecido com muitos médicos, despedindo tudo que tinha, nada lhe aproveitando, antes isso ia pior. E ouviu falar de Jesus, veio por detrás dele e a multidão e tocou nas suas vestes, porque dizia: tão somente tocar, né, suas vestes me sararei. E logo a sua fonte secou do seu sangue e sentiu o corpo estar curado daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que virtude esse saiu, voltou para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Disse o discípulo: veio a multidão, te aperta e tu pergunta quem te tocou, e olhando ao redor para ver o que fizerem. Então a mulher sabia que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou e disse-lhe a verdade, e ela disse a verdade. Ele disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz ser curado deste mal. Então essa mulher, ela aproveita o que? A oportunidade de uma cura. Na lei, pelo sistema religioso daquela época, aquela mulher não poderia tocar em Jesus, porque ela era imunda, ela estava sangrando há 12 anos sangrando. 12 anos sangrando, né? E aqui talvez deixe até uma reflexão: como é que uma pessoa sangra 12 anos e não morre, pregador? Como é que uma pessoa sangra 12 anos e não morre? A Bíblia diz que ela tratou, mas isso não resolveu. Ela sangrou 12 anos. Sabe de uma coisa? Existe questões na nossa vida que não é para nos matar, ou não é para destruir. Quanto você tem sofrido, quantas vezes você tem padecido, provações, às vezes enfermidade, problema, que parece não tem fim, mas eu quero te dizer, é porque existe um propósito de Deus ainda nesta causa. Jesus, ele quer fazer um milagre na sua vida. Jesus, ele tem uma bênção para você, porque se fosse para tu morrer, tu já tinha morrido, há muito tempo. Essa mulher, ela ficou 12 anos nessa situação e não morreu. Então existem situações que simplesmente é para Deus fazer milagre, ou Jesus fazer milagre. Então ela aproveita a oportunidade. Ela não poderia tocar em Jesus, ela não poderia sair, mas ela rompe a multidão. Ela vai lá e toca nas orlas da sua veste. Ela toca em Jesus. E a Bíblia diz que quando ela toca em Jesus, ela sentiu a sua fonte e secou na hora. Secou. Aí Jesus disse: olha, alguém me tocou. Aí Jesus, como alguém tocou, o tamanho da multidão, todo mundo está triscando em você. Não, mas alguém me tocou diferente. Tocou com fé, tocou necessitando de um milagre. Necessitando de um milagre. Eis aqui uma mensagem de Deus. Muitos às vezes estão perto de Jesus. Muitas são as multidões que dizem ser cristão, estão perto do Senhor, que estão na casa de Deus, estão na igreja, estão congregando, estão ali cantando, estão num ato às vezes apertando Jesus. Mas existe uma coisa diferente. Existem aqueles que conseguem tocar Jesus para fazer sair virtude de Cristo. Existem aqueles que pela fé eles conseguem muito além do que a multidão consegue. A multidão era grande, a multidão apertava Jesus, mas foi uma mulher que fez com que Jesus parasse naquela multidão e virou para ela e disse: de mim saiu virtude, porque alguém me tocou com fé, alguém me tocou com necessidade, alguém tocou crendo que eu possa fazer maravilhas e milagres. Não adianta você estar na igreja, não adianta você simplesmente estar no convívio religioso se você não toca Jesus com a fé. Se você não crê que Jesus pode fazer maravilhas, milagres na sua vida e na sua casa. E eu te convido nessa tarde, eu te peço a ti, toque nele com fé, toque nele pela oração, toque nele pela santificação, toque nele pela comunhão, toque nele por uma vida separada com Deus. E você vai ver
a glória, esse estancamento, essa hemorragia sair da sua vida. Tudo aquilo que te magoou, te prende, vai sair em nome de Jesus. Mas precisa de um pilarzinho chamado fé, comunhão, santificação, purificação da nossa vida. E nós podemos tocar nele com fé. Muitos tocam, mas tocam de qualquer jeito. E se nós tocar nele de qualquer jeito, não adianta. Não vai resolver. Então naquele momento ele toca e ele disse, os discípulos, a multidão te aperta e ele olhou para ver o que fizeram. Então a mulher sabia o que tinha feito. Temendo e tremendo, aproximou diante dele e disse toda a verdade. E ele disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Ela disse toda o quê? A verdade. Porque ela sabia que podia ser apedrejada, podia ser morta, ela podia, por causa da lei, que ela não poderia estar ali, não poderia tocar, ela deveria estar isolada, ficava isolada mediante a lei, mas ela conta a verdade. Então a verdade, a Bíblia diz a verdade que liberta o homem. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. É verdade. Com mentira só traz prejuízo. Amém? Então fica aqui, querido, essa reflexão para as nossas vidas nesta tarde. Que nós venhamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Oportunidades surgirão na sua vida, oportunidades surgirão na sua casa, oportunidades surgirão no reino de Deus, oportunidades surgirão no convívio eclesiástico humano. Agora, a pergunta é, você está preparado? Você está preparando? Se prepare, se qualifique, tanto no sentido secular como no sentido espiritual, que no tempo certo, na hora certa, ela vai chegar na sua vida. Não perca a oportunidade de alcançar o seu milagre. Não perca a oportunidade. Nós aqui contamos um exemplo do cego, que ele aproveitou a oportunidade, porque Jesus nunca mais voltaria em Jericó. Aquela mulher do fluxo de sangue, que Jesus ia curar a filha de Jairo, lá como realmente curou, mas ela no meio do caminho, ela aproveitou a oportunidade, ela disse, é a minha oportunidade. E nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que aproveitaram a oportunidade, de Davi, que nós falamos no início, que ele ousou, ele viu a oportunidade chegando e ele não perdeu a oportunidade, porque Davi poderia ter feito o contrário, podia feito, cruzar os braços. Eu não tenho tempo de guerra, eu não estou no tempo da peleja, não é minha peleja, não é minha, mas ele estava preparado. Ele estava preparado, ele tinha sido a opção. Aí ele viu a oportunidade de deixar o seu nome cravado na história. E ali, assim que ele fez. Querido, eu quero orar por você. Que Deus venha abençoar a sua vida. Venha te curar das enfermidades, das depressões, dos males. Venha restaurar a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu desejo tudo de bom para você. Continue ouvindo esses vídeos, compartilhando esses vídeos, este canal. Seja um apoiador, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar as nossas vidas. Quero orar por você, Senhor Deus, ó Pai, que estás no céu. Nesse momento eu quero levar a palavra de Deus a Ti, Senhor, pedindo em favor dessas pessoas que nos ouvem. Quem sabe tem pessoas nos ouvindo que está triste, está deprimido, está doente, está com doenças terríveis. Quem sabe pessoas que estão desanimadas na fé, que pessoas que estão cabisbaixo, mas eu peço ao Senhor nesse dia, os abençoe, traz a cura espiritual, traz o avivamento espiritual, traz um despertar espiritual. Ó Espírito Santo de Deus, grande é o Teu nome. Assim eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fica com um abraço do evangelista irmão Micael para todos vocês. Fica na paz, vamos juntos. Não deixe de se inscrever neste canal e compartilhar esse vídeo. Valeu, povo de Deus.